Boa noite. Boa noite. Dilma defende Joaquim Levy e afirma que frase do ministro da Fazenda sobre ela foi mal interpretada. Em evento em São Paulo, Levy diz que tem enorme afinidade com a presidente. Governador Geraldo Alckmin anuncia mais um atraso nas obras do monotrilho e do metrô. TAM e Gol cancelam todos os voos para a Argentina. O país deve ter greve geral amanhã. E você vai ver como comerciantes e até fotógrafos estão lucrando com a chegada da Páscoa. Governador Geraldo Alckmin anuncia atrasos em obras do metrô. A linha 17 Ouro do monotrilho e o prolongamento da linha 5 Lilás só devem começar a operar em 2017. Alckmin visitou as obras da linha 5 Lilás do metrô. Ele esteve no local onde funcionará a futura estação servidor AACD. 3 tatuzões, como são conhecidos os equipamentos que fazem a escavação e concretagem dos túneis, são usados na obra. Um deles chegou hoje. A extensão da linha 5 Lilás foi uma promessa de campanha de Alckmin em 2010. As obras foram autorizadas em 2012 e a previsão era de que tudo estivesse funcionando até a Copa do Mundo em 2014. Até agora, das 11 estações previstas, apenas a Adolfo Pinheiro está operando. A linha deverá atender cerca de 780 mil passageiros por dia. Esperamos entregar Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn no primeiro semestre de 2017. Depois mais 6 estações no segundo semestre, chegando até Santa Cruz. E uma estação 2018. Qual? Que é a estação de Campo Belo. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicioni, afirmou que o monotrilho da linha 17, Ouro do metrô, deverá ser entregue com atraso. Inicialmente previsto para 2014, acabou sendo prometido para 2016. O novo prazo para o funcionamento do primeiro trecho entre o aeroporto de Congonhas e a estação Morumbi da CPTM agora é 2017, quando 8 estações deverão ser inauguradas. Nós temos mais de 1.700 empregados trabalhando no trecho de 8 estações. Temos ali o pátio sendo construído sob um piscinão. Então nós pretendemos, essas 8 estações, nós pretendemos também entregar para a população em 2017. Aumentam os transtornos causados pela greve dos garis, que atinge 130 cidades paulistas. Em Diadema, moradores estão sem coleta de lixo há uma semana. A caçamba já está lotada faz uma semana. Os sacos já ocupam até a calçada. Isso sem falar nos carrinhos que chegam a todo momento, trazendo o lixo acumulado deste prédio residencial no centro de Diadema. Lá dentro não pode ficar, porque não temos espaço, temos que colocar aqui na rua. Você viu que eu já tirei, já desbloqueei um pouquinho a calçada, porque já não dá o pedestre, já não dá para passar mais. Pilhas de lixo também se acumulam bem ao lado do terminal central de ônibus da cidade. A greve dos garis e coletores, que começou na segunda-feira passada, atinge 130 cidades do estado. 13 só na região metropolitana. O Grande ABC é a que mais sofre com a paralisação, mesmo com a decisão judicial de manter 70% do serviço funcionando. A prefeitura está enviando os caminhão para retirar os lixos dos apartamentos que são um pouco mais ricos, né? Só que na periferia, onde eu moro, eles não estão mandando os caminhões. Na periferia de Diadema, a situação é mais grave. Aqui no Jardim Maria Tereza, por exemplo, são vários sacos e montanhas de lixo que não param de se acumular há uma semana. Nesse ponto, por exemplo, o mau cheiro é muito forte, tem moscas, mosquitos e até ratos, segundo os moradores. Sem previsão de coleta, os vizinhos colocaram até fogo nas sacolas e no entulho para liberar espaço nas calçadas. Ficou horrível lá, tá tudo queimado. Invade as casas da gente, rato, barata, perigo da dengue. A categoria pede aumento de 11,73%, mas o sindicato oferece 8,5%. A Justiça do Trabalho fixou um reajuste de 9,5%, mas nas 2 audiências no TRT para tratar do assunto, não houve acordo.
Em nota, a Prefeitura de Diadema informa que desde a semana passada o lixo vem sendo retirado das principais ruas e avenidas. Ainda segundo o texto, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo já foi informado sobre o descumprimento da decisão por parte do sindicato. Procurador da República Frederico Paiva, um dos responsáveis pela Operação Zelotes, que apura fraudes bilionárias no âmbito da Receita Federal, vai pedir à Justiça o fim do sigilo nas investigações. Grandes empresas e bancos são investigados. O procurador Frederico Paiva disse estar incomodado com o que chama de vazamento seletivo de informações sobre a operação e considera que a sociedade tem o direito de acesso ao conteúdo completo das investigações. Ele revelou que alguns investigados já sinalizaram o desejo de firmar acordo de delação premiada. O Ministério Público começou hoje a analisar as propostas. A Operação Zelotes foi deflagrada quinta-feira passada. Agentes da Polícia Federal apreenderam R$1.300.000 em dinheiro, além de carros de luxo nas casas de suspeitos de envolvimento no esquema. A fraude ocorria dentro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda responsável por analisar, em segunda instância, as autuações realizadas pela Receita Federal. O objetivo era anular multas ou, pelo menos, diminuir seu valor. Cerca de 60 empresas teriam sido beneficiadas pelo esquema. No sábado, o jornal O Estado de São Paulo divulgou uma lista de empresas investigadas com alguns dos maiores grupos do país. Aparecem na relação os bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual e Bank Boston, as montadoras Ford e Mitsubishi, a gigante da alimentação BR Foods e ainda a Petrobras, Camargo Corrêa, Light do Rio, Grupo Gerdau e o Grupo RBS de Comunicação. O Grupo RBS diz que desconhece a informação e nega qualquer irregularidade em suas relações com a Receita Federal. A Camargo Corrêa também afirma que desconhece informações referentes à denúncia. A Gerdau informa não ter sido contatada por nenhuma autoridade pública a respeito da Operação Zelotes. Os bancos Bradesco, Pactual, Santander, Safra e Bank Boston, a Ford, a Mitsubishi, a BR Foods, a Petrobras e a Light não comentaram o caso. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O CARF é uma espécie de Supremo Tribunal da Receita Federal. No CARF, 105 mil processos contestam 520 bilhões em impostos devidos e já auditados, quer dizer, já autuados pelos auditores. Da contestação nasceu o mega escândalo. A Polícia Federal fez prisões e fareja pelo menos 70 dos processos suspeitos. É investigar a fraude de 6 bilhões, que pode chegar a 19 bilhões. Heráclio Camargo, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores, resume essa ópera. Isso é coisa dos oligopólios e cartéis que dominam a economia. Entre centenas de investigados, pelo menos 5 dos maiores bancos do país, como vimos, 2 montadoras gigantes, empreiteiras, grandes indústrias e um grande grupo de comunicação, RBS. Outro mega escândalo é o das contas secretas do HSBC, o SwissLeaks. Foram vazadas do HSBC suíço 106 mil contas e clientes de 213 países. Brasileiros têm ou tiveram 19 bilhões e meio em 5.500 contas secretas, só nesse banco. A estimativa de outubro de 2010 é que brasileiros teriam 520 bilhões de dólares em contas secretas em paraísos fiscais. Haja varanda, rua e panela. O SwissLeaks é caso complexo, porque contas foram fechadas há anos, porque não se sabe ainda quem declarava contas à Receita e pagou impostos. Muitos dos nomes vazados e expostos podem ser de quem tinha conta legal no exterior. Donos de grandes grupos de comunicação têm sido citados. Vale ou deveria valer em todo e qualquer caso o princípio da presunção da inocência. A culpa tem que ser provada. Registre-se nessa véspera de aniversário da finada ditadura. As instituições estão funcionando. Há alguns anos, a PF começou a prender também ricos e poderosos. O Ministério Público atua e a Justiça começa a se ver impelida a julgar também quem tem grana e poder. Quanto mais democrática e plural for a mídia, no sentido dos espaços, inclusive os econômicos, mais o Brasil avançará. Isso
ou o exposto na frase de um conto do escritor Sérgio Santana: o ruído total equivale ao silêncio total. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff diz que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi mal interpretado. Na semana passada, ele afirmou que a presidente nem sempre age de maneira efetiva. A declaração de Levy foi dada na terça-feira passada e divulgada na internet pelo jornal Folha de São Paulo. Em um encontro restrito com ex-alunos da Escola de Negócios da Universidade de Chicago, ele disse que a presidente nem sempre faz as coisas da maneira mais fácil e efetiva, embora tenha um desejo genuíno de acertar. Dilma afirmou ter clareza de que é um equívoco interpretar a fala do ministro como uma crítica a ela. O que o Levy falou está dentro de um contexto. Se você pegar fora do contexto, você vai entender e distorcer. Ele falou que nós, e agradeço o elogio dele, eu acho que nós fazemos um imenso esforço para fazer o ajuste. Em política, vocês sabem que às vezes eu não posso seguir um caminho curto, porque eu tenho de ter o apoio de todos aqueles que me cercam. Então tem uma questão assim de construir o consenso. É nesse sentido que ele falou, e não tem por que criar maiores complicações por isso, ele já explicou isso exaustivamente. A presidente também falou sobre o ajuste fiscal e as reformas para reequilibrar as contas públicas. Sem a gente poder fazer esse ajuste, nós fomos até onde pudemos, absorvendo no orçamento fiscal do país. O quê? Todos os efeitos da crise. Eu, depois dos ajustes, faço várias reformas. Antes dos ajustes, eu não farei. Hoje, em evento para empresários aqui em São Paulo, Joaquim Levy disse que tem uma enorme afinidade com a presidente Dilma. E direto de Brasília, Josias de Souza analisa os desafios que o novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, terá no cargo. A escolha de Renato Janine Ribeiro para comandar o Ministério da Educação é uma boa notícia. Por duas razões. Primeiro, porque houve um ganho estético. Saiu o político Cid Gomes, do inexpressivo PROS, e entrou um acadêmico respeitado. Janine é professor de ética na USP. O simples contraste já é revelador do ganho que se obteve em matéria de estética. E num Brasil como o atual, em que viceja a podridão, a estética se tornou um gênero de primeira necessidade. A segunda razão que faz da escolha de Janine uma boa notícia é o fato de que Dilma Rousseff começa a abrir os olhos. No instante em que a bandalheira já ganhou até os quadros da Petrobras, a presidente afastou a educação do balcão onde se realizam as transações da baixa política. Bem verdade que ela fez isso por pressão, não por opção, mas fez. Poderia ter entregue a poltrona da educação para o PMDB ou para o PT, que a disputavam. Janine tem pela frente um desafio extraordinário. Afora os problemas históricos e estruturais, a educação brasileira tem que lidar agora com a política de cintos apertados do governo. A falta de dinheiro já afeta desde o funcionamento das universidades federais até os programas do ensino básico. Dilma Rousseff está no seu 5º ano como presidente da República. Nesse intervalo, ela já teve 5 ministros da educação. Haddad, Mercadante, Paim, Cid Gomes e agora Renato Janine. Essa alta rotatividade, assim tão frenética, pode combinar com um motel, não com uma pasta importante como a pasta da educação. Resta torcer para que o trabalho de Renato Janine Ribeiro mereça ser mais perene, mais longevo. Boa noite. Economistas do mercado financeiro prevêem pela primeira vez que o PIB brasileiro irá encolher 1% este ano. A informação faz parte do Boletim Focus divulgado hoje. O levantamento foi feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições. Se confirmado, será o pior resultado da economia brasileira desde 1990. No caso da inflação, as projeções também não são nada animadoras. O mercado financeiro revisou a perspectiva de inflação para 8,13%. Promotores alemães revelam que o copiloto Andreas Lubitz, que derrubou uma aeronave com 150 pessoas a bordo, chegou a passar por tratamento por causa de tendências suicidas. A promotoria de Düsseldorf informou que o copiloto Andreas Lubitz passou por um longo período de tratamento psicoterápico com tendências suicidas perceptíveis.
O tratamento aconteceu antes dele tirar o brevet de piloto. O período não foi especificado e nas consultas médicas mais recentes, Lubitz não mostrou sinais de comportamento suicida ou tendências agressivas. Os promotores ainda não encontraram nenhuma pista sobre o que levou o copiloto a derrubar o avião. De acordo com a lei alemã, os empregadores não têm acesso aos prontuários médicos dos empregados e as licenças médicas não trazem informações sobre as condições de saúde da pessoa. As equipes de resgate estão abrindo um acesso por terra no local do acidente para tentar acelerar os trabalhos de busca e identificação. A segunda caixa preta, que contém dados do voo, ainda não foi recuperada. E um avião da Turkish Airlines que saiu de Istambul, na Turquia, rumo a São Paulo, fez um pouso não programado hoje em Casablanca, no Marrocos, depois de declarar emergência por causa de uma falsa ameaça de bomba. A companhia aérea informou que o alerta ocorreu após um bilhete com a palavra bomba ter sido encontrado em um dos banheiros do avião, que levava 256 passageiros. Isso aconteceu logo após a decolagem. Ao aterrissar em Casablanca, os passageiros desembarcaram e o avião foi inspecionado. Segundo a Turkish Airlines, nada foi encontrado e o avião decolou rumo a São Paulo. E as companhias aéreas TAM e Gol anunciaram que estão cancelando todos os voos de amanhã para a Argentina. Serão afetados passageiros com destino a Córdoba, Rosário e Buenos Aires. A decisão foi tomada por causa da paralisação geral que está prevista para acontecer amanhã no país. As companhias aéreas afirmam que os clientes podem remarcar as viagens sem custos. A semana começou com um tempo instável no estado de São Paulo e as chuvas foram fracas nesta segunda-feira. Para amanhã, são esperadas pancadas de chuva que podem ser mais fortes. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A terça-feira segue com chuvas isoladas aqui na capital paulista. No sul e no centro-oeste do estado, a instabilidade até diminui, apesar do tempo mais nublado. A máxima vai aos 30 graus em Presidente Prudente e aos 31 em Presidente Bernardes. As outras áreas paulistas têm mais um dia de muitas nuvens, sol fraco e chuvas, principalmente a partir da tarde. Faz calor de 32 graus em Ribeirão Preto e de 31 em Araraquara. Aqui na faixa leste vai fazer 30 graus na cidade de São José dos Campos. Aqui na Grande São Paulo, as chuvas serão bem isoladas e devem atingir com mais força as zonas norte e leste. Vamos ver como ficam as temperaturas? Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 20 e máxima amanhã de 28 graus. Na quarta-feira, dia nublado com chuvinha fraca e máxima de 26. Na quinta, o tempo tende a ficar firme, o sol volta a aparecer, mas a máxima não passa dos 25 graus. Atraso nas obras da linha 15 prata do monotrilho causa transtornos para quem mora na região da Avenida Anhanha Melo. Nossa equipe esteve na região e mostra a situação. Aparentemente falta pouco. As colunas já estão quase todas ligadas e os trilhos implantados. Mas embaixo, no nível da rua, a paisagem muda. Pelo menos a partir da estação Oratório, na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo, sentido Zona Leste, tem mato alto e muita sujeira em pleno canteiro de obra. O problema maior de tanto lixo acumulado não é só a questão estética ou mesmo a questão da passagem das pessoas por aqui, não. Olha só ali naquele canto, água parada, um verdadeiro paraíso para o mosquito da dengue em tempos de crise da doença, tanto na cidade quanto no estado. Dificuldade aí, hein? É mesmo, ainda mais com criança. E aqui não adianta, eles limpam e o povo vem, ó, joga toda essa sujeira aí. A construção do monotrilho da linha 15 prata está com diversos pontos de desova de lixo. Para quem precisa atravessar a avenida, os transtornos são diários. Olha, tem gente que joga praticamente a casa inteira aqui. Tem a porta, um sofá, um pouquinho ali para trás, um colchão. Aqui tem uma parte de um televisor. Aqui o vaso sanitário. O pessoal joga de tudo bem no meio da rua e no meio da obra. Para pegar a condução também fica difícil. Você não cair na água aí, você tem que ficar pisando nas coisas aí, ó. Tá limpo. Quando é no dia seguinte já tá tudo cheio. Pessoas vêm de madrugada com caminhão e descarta. Engenheiros descobriram que embaixo das futuras estações existem galerias de água. E por isso, o projeto original terá de ser alterado.
o que pode atrasar a entrega do monotrilho prevista para dezembro deste ano. São cerca de 10 quilômetros de via elevada até São Mateus, por onde circularão trens. Enquanto não fica pronta, a obra tem feito a pista de baixo, a dos carros, ficar com trânsito difícil. Os moradores reclamam de não ver funcionários trabalhando por longos períodos. Eu vejo só lixo aí, não vejo ninguém trabalhando aí. Já os comerciantes, principalmente vendedores de carros e acessórios para veículos, dizem que com essa situação perderam clientes. Não tem onde parar, diminuíram a faixa de ônibus, puseram essas madeiras aí para atrapalhar a visão, né? Muita sujeira, trânsito, muita reclamação, o usuário deixa de evitar a avenida, de usar a avenida, com isso a gente do comércio aqui acaba perdendo. Procurado, o metrô não se manifestou sobre o problema. Já a subprefeitura da Vila Prudente diz que mantém contato com o metrô e que faz regularmente a limpeza na região. A seguir, após acidente, ator Harrison Ford tem alta hospitalar. E a Páscoa muito além do chocolate. Você vai conhecer iniciativas de comerciantes e profissionais que aproveitam a data para lucrar. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil, com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Existem vários tipos de poupadores. O poupador tranquilo, que valoriza a segurança. O poupador determinado, que sabe que poupando sempre vai longe. Ah, e o poupador planejado, aquele que hoje já pensa no futuro. Para esses e outros tipos de poupadores, Poupança Fácil Bradesco, o seu jeito de poupar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil, com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Nesta segunda, o Todo Seu ganha novo visual. Para celebrar essa estreia, tem musical com a cantora Daúde, entrevista com uma renomada top model e um bate-papo descontraído com a atriz Estela Miranda. Confira a cara nova do Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Ator Harrison Ford tem alta hospitalar. Ford foi internado no começo do mês. Ele sofreu um acidente enquanto pilotava um avião de pequeno porte. Por causa de uma falha mecânica, o ator foi obrigado a fazer um pouso de emergência em um campo de golfe nos arredores de Los Angeles. Agora, segundo agências de notícias, ele se recupera em casa e fará fisioterapia por causa de uma fratura que sofreu no quadril. Nessa Páscoa, não é só o chocolate que está movimentando o comércio. Tem muito empreendedor que usa a criatividade para faturar com a data, o que não é difícil porque o tema agrada muitas crianças e também adultos. Uma explosão de fofura.
poses que só quem tem dias de vida sabe fazer. E na decoração da sessão de fotos da pequena Milena, ovos e muitos coelhinhos. A gente aproveitou essa época, né, de Páscoa e que ela nasceu agora, né, 15 dias, então aproveitamos e escolhemos esse tema. O registro dos recém-nascidos é uma febre. O álbum com 20 fotos sai de 2 a 3 mil reais. E a Páscoa é um tema cada vez mais procurado pelos pais nesta época do ano. Todas as datas comemorativas têm cenários que a gente faz de acordo, né? E os pais sempre procuram. Então esse da Páscoa é muito bonitinho, muito fofinho. A Páscoa enfeita e encanta mesmo. Na região da 25 de março tem coelho para todo lado. O ovo de Páscoa ainda é a estrela da festa, mas aos poucos o comércio, principalmente o popular, já percebeu que também é possível faturar com outras mercadorias nessa época do ano. Aqui a gente tem muita fantasia e decoração para encantar adultos e crianças. O dono da loja de fantasias diz que a procura por produtos temáticos da Páscoa começou há pouco tempo. Cada ano está crescendo as vendas de Páscoa e estamos apostando mais para o futuro também. Nós temos muita parte de decoração. Ovos grandes, ovos gigantes, menores para pôr nas portas das lojas. E nós temos orelha de coelho, temos fantasia de coelho, infantil, adulto. Já que é o coelhinho que está promovendo toda essa desordem, a gente tem que entrar no clima. Felizes também estão os atores que fazem os coelhos Max e Cindy. Sexta-feira Santa, sábado aleluia, domingo de Páscoa não existe mais. Às vezes a gente viaja e passa os 3 dias fora. Páscoa, o mês das crianças e o Natal são as datas com mais eventos durante o ano. O ator? É um presente. A gente, além de se divertir muito, é um presente que a gente tem de poder incorporar esses personagens e brincar com as crianças. Cúpula do PT se reúne em São Paulo e descarta afastamento do tesoureiro da legenda, João Vacari Neto, que é réu em um processo da Operação Lava Jato que investiga a corrupção na Petrobras. A reunião da Executiva Nacional do PT foi comandada pelo ex-presidente Lula ao lado de Rui Falcão, presidente da legenda, com o objetivo de defender o PT do que o partido chama de campanha de cerco e aniquilamento e com o intuito de criminalizar o PT. Havia a expectativa de que fosse anunciada hoje a decisão de afastar do cargo o tesoureiro João Vacari Neto. Vacari é réu na Operação Lava Jato. Delatores o acusam de receber propina em contratos da Petrobras sob a aparência de doações legais. Mas o presidente nacional da legenda disse que não há proposta dentro do PT para afastar Vacari da função. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Cidade Ocupada debate a questão do transporte público em São Paulo. Assista agora, Todo Seu.